Matheus Costa chegou ao Brinco de Ouro com o Guarani na 12ª colocação e a 4 pontos do G8 da Série C. A missão do treinador não era nada fácil, ainda mais por ter que estrear justamente contra o maior rival. Mas o empate no Moisés Lucarelli demonstrou que a equipe alviverde estava mais do que comprometida em buscar o acesso à Série B. Depois do Derby 210, o Bugre não perdeu mais na primeira fase. Foram 3 vitórias e um empate na sequência que deixaram o Guarani na 7ª colocação e vivo na luta pelo acesso. E se a equipe acreditou que era possível naquela ocasião, por que não acreditar agora? Uma temporada não tão fácil, não só para mim, mas para todo o grupo, né? A gente veio de um ano que estava sempre ali na tensão, de sempre, né, brigando para classificar, e a gente conseguiu na última rodada entrar. Então a gente está trabalhando bem forte para que quando a gente, né, possa cumprir o objetivo, sair aquela carga de que, cara, foi cumprido aquilo que a gente tinha de missão. O combustível que move o capitão do Guarani é a fé. Em todas as coletivas, Alan Santos faz questão de demonstrar sua religiosidade e como ela vem sendo fundamental no processo de superação que o zagueiro vem passando na atual temporada. Tudo isso que você falou agora se resume num versículo bíblico que diz assim: melhor o fim do que o princípio das coisas, né? O início para mim foi bem difícil, como você relatou. A gente faz planejamento, né? E tem coisas que fogem da nossa programação e tem coisas que não é do nosso controle. Eu tive uma lesão, fiquei 5 meses parado, né? Enfim, venho trabalhado muito nesse período para que possa, né, cooperar com o meu trabalho junto com a equipe, para que o Guarani, cada jogo, venha, né, sair com êxito, sair com a vitória, para que a gente possa alcançar o objetivo final do clube, que é subir para a Série B. A partida deste sábado pode garantir o retorno do Bugre à Série B, mas para isso precisa vencer o Náutico e torcer por um tropeço do Brusque em Santa Catarina. E agora imagina se o atacante Samuel, ele mesmo, entra em campo e faz o gol do acesso. Parece difícil acreditar, mas é exatamente esse o desejo do capitão alviverde. Eu pensei no desejo do meu coração, tipo assim, poxa, seria muito legal o cenário que o Samuel, atacante, que é um cara que vem lutando o ano inteiro, o cara que vem de lesão no tendão de Aquiles. Só quem tá aqui dentro sabe o que ele passou, o que ele tá passando. E eu imaginei um cenário dele fazendo o gol do acesso, né? Então, assim, pensando em todo o grupo e pensando na superação de tudo que ele passou, né? O Bruno tem sua importância, mas eu já vivi em outras situações do cara que não joga o ano inteiro, vivendo uma situação de ter que superar dia por dia a parte emocional de lesão. O cara vai e faz o gol mais importante da temporada. Então, se você me perguntasse, Alexandre, o que eu queria que acontecesse nesse jogo de cenário, que o Samuel entrasse e fizesse o gol do acesso. Com a atualização do portal da transparência no site oficial, o Guarani confirmou que os salários do elenco estão em dia. E essa regularidade financeira dá ainda mais tranquilidade ao grupo para a reta final da segunda fase. Depois da dolorosa derrota para o Brusque fora de casa, o Bugre vai em busca de reabilitação justamente no duelo em que pode recolocar a equipe alviverde na segunda divisão. Com expectativa de mais de 10 mil torcedores no Brinco de Ouro, o Guarani entra em campo neste sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão na tela da Band. A torcida é o nosso 12º jogador em campo. Tem uma força muito grande aqui dentro do Brinco de Ouro. A gente sabe que a torcida vai nos apoiar, que nesse momento que a gente precisa desse apoio. Bem, vamos debater o Guarani, jogo importante, pega a equipe do Náutico, partida marcada para 5 da tarde. Pedi para o Breno Bereto uma vez mais falar dos ingressos, porque o Guarani vai precisar da sua torcida jogando junto. Tem que jogar na terra e no ar. É um jogo, é uma decisão. O jogo mais importante do ano do Guarani é esse do sábado, hein, bebê?
É como uma final de campeonato, Batista, e os jogadores estão encarando assim. Hoje começou a venda de ingresso nas bilheterias do Brinco de Ouro. Começou às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde, amanhã também das 9 da manhã até às 6 da tarde, no sábado das 9 da manhã até a hora do jogo, às 5 da tarde. Preços promocionais com a camisa do Guarani. No tobogã, R$10, na parte inferior do tobogã, R$20, vitalícia também R$20, e mais os 30 de acesso. O que é mais caro? A cabeceira de entrada, né? Que é o gol de entrada. R$80 com a camisa do Guarani. O visitante vai pagar 160 o preço normal e 80 a meia entrada. Lá em Recife, o Guarani pagou caro do ingresso também. Pagou R$120 a inteira, 60 a meia entrada. Mas o torcedor tem que comparecer. Ou seja, promoção de ingressos, porque a expectativa, como disse a matéria, mais de 10 mil torcedores para esse jogo tão importante do Guarani, e precisa do apoio do torcedor, Batista. E com relação ao time, né, o técnico ainda não decidiu. Aliás, só vamos saber uma hora lá naquele protocolo da CBF, quando o time é obrigado a divulgar a escalação. Mas tudo indica que realmente será o Dentinho, que vai jogar aí no lugar do Bruno Santos. Eu tava falando agora com o CH. Eu acho que Pois não, Breno? As duas principais, desculpa te cortar, Gleger, as duas principais, né? As dúvidas são ou Dentinho ou Júnior Brandão no ataque do Guarani, para substituir o Bruno Santos. Na direita deve voltar o Cicinho no lugar do Lucas Justa, e no ataque o Cauã Jesus no esquema de 3 atacantes no lugar do David Braz, que vai para o banco de reservas. Lembrando, o Guarani tem 2 pendurados para o derby, né? O zagueiro Rafael e o atacante Mirandinha. Por que eu estou dizendo que tudo indica? Porque o Guarani só tem um caminho para vencer esse jogo, é colocar velocidade. Exatamente. E não é com o Júnior Brandão que ele vai colocar velocidade. Então, Batista, eu estava falando isso agora com o CH aqui em off, né? A gente estava vendo a matéria e eu estava falando com o CH. É o que eu estou dizendo isso desde o começo da semana, que eu faria isso. Colocaria o Dentinho por dentro para jogar ao lado do Diego Torres. Mas, cara, tá dando sinais de que ele vai vir com o Brandão. E ele faz essa substituição lá na hora lá que perde o Brunão, ele coloca quem? Ele coloca o Bruno. Ele coloca o Brandão. Então eu não sei. Eu colocaria o Dentinho também e acho que é isso. Agora a gente precisa de velocidade, precisa pressionar, precisa sair pro jogo. E o Náutico também vai ter que sair pro jogo. Você acha que o Náutico vai vir aqui para jogar pelo empate? Não sei, muito difícil, porque ele precisa da vitória. Então, Batista, não sei não. Eu também escalaria o Dentinho, CH, mas eu acho que ele vai vir com o Brandão, tá? Vamos aguardar. Não estarei surpreso se isso acontecer. Não é o que eu faria. O Brandão é... Para você ter uma ideia, você sabe o que eu penso do Takahashi, porque também conheço pouco o jogador, por isso que eu não atesto, preciso ver mais ele jogar, não é? Mas o Takahashi para mim está na frente do Brandão. O Brandão não tem condição, Batista. Eu olhei no jogo, Gleger, contra o Brusque, eu olhei assim pela televisão, falei, meu Deus do céu, cara. Cara, e o cara, se tá bem fisicamente, ele faz aquele gol. Claro. Corretamente, ou não? Concordo 100% contigo. Então, a minha opção seria o Dentinho. Agora, a chance do Brandão jogar é bastante grande. É grande. O Dentinho, ele perdeu quantos jogos, hein, bebê? O último que ele jogou, entrou durante a partida, foi o derby. Depois ele não jogou contra o Náutico fora e não jogou os 2 contra o Brusque. Ele teve uma torção de tornozelo. Ficou 3 jogos de fora. E já está à disposição desde quarta da semana passada. Não viajou para Brusque, mas já está à disposição. Então, esse é um outro problema, né? O jogador está sem ritmo de jogo. Faz tempo que não atua. Porque tem jogo só fim de semana. Então, 3 jogos... E o Brandão? São 3... Não, mas o Brandão jogou no último jogo, entrou num pedaço. Mas entrou, né? Pedaços de jogos. Tá? Faz tempo também que não joga. Desde quando o Brandão tá aí? Eu acho que ele entrou em 2 ou 3 jogos no máximo. Se pegar a minutagem vai dar a mesma coisa. Não dá 20 minutos de minutagem do Brandão. Entendeu? Se é ritmo de jogo, então... Agora, ontem, né, o Breno Bereto esteve lá na entrevista coletiva com o Alan Santos. Até o Breno trouxe a informação de que o Alan Santos está estudando para ser coaching. Coaching? Está fazendo cursos.
E, aliás, acho até que ele, através da entrevista coletiva, ele está fazendo meio que um intensivão, entendeu? Treinando para quando ele parar de jogar, ele vai seguir essa carreira. E está correto ele fala bem, ele tem uma retórica boa, né? E ele disse uma coisa que ele sonhou, que o Samuel entraria neste jogo contra a equipe do Náutico e marcaria o gol do acesso. Não foi isso, Bebê? Foi exatamente isso. Só que o Samuel, fisicamente, a gente vê que ele não tá 100%, né? Ele teve uma contusão. O último jogo dele na Série C, para se ter uma ideia, foi antes do Guarani contratar os reforços. Foi naquele empate Guarani e Figueirense 0-0. Ele começou a Série C como titular. Depois ele perdeu espaço, foi para a Copa Paulista e eu acho difícil ele ficar até no banco de reservas. Viu? Deixa eu contar uma história rapidinha. Esse negócio de sonho é engraçado, né, cara? Você lembra do Luiz Carlos Ferreira, o Ferreirão, né? Sim, que então, Deus o Ferreirão, o tenha. quando ele queria dar uma tumultuada, né? Ele falava que ele tinha sonhado. Então nós foi jogar Português e Mojimirim. Estávamos concentrados ali em Jaguariúna. Era isso mesmo. Aí eu cheguei pro almoço e eu era o capitão da Portuguesa. Só que o Dorival Júnior era o auxiliar do Ferreirão. Aí o Dorival chegou pra mim e falou: ó, cara, Gleg, um dia antes, o Ferreirão tá querendo trocar o capitão, tá querendo colocar o Alex Oliveira. O zagueiro jogou aqui na ponte, o Alex Oliveira. Eu falei: ah, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que é, né? Tá tudo certo. Não, mas então ele vai falar com você. Eu tô descendo eu pro almoço, ele falou: viu, Leg, vem cá, o Ferreirão me chamou. Ó, tive um sonho essa noite que você tava ganhando um jogo de 1-0, você saiu para reclamar com o juiz, ele te expulsou. Então por isso eu vou, por esse sonho, eu não quero que você seja expulso, eu vou trocar o capitão. Eu falei: tá tudo certo. Então, cara, isso aí é conversa para adormecer bovinos. Mas e se o Alan Santos convencer o Matheus Costa em levar o Samuel para esse jogo? Pode acontecer, né? Você tem coach, Gleger? Coach? Não, não tem. Tem? Não. Você tem? Influenciador? Não tem nada. Eu tive. Teve? Dona Helena e seu Hélio. Ah, bom, isso é verdade. Meu pai e minha Dona mãe. Terezinha. Esses eram os dois. Coaching, tinha seu Lázaro, Dona Rússia, que são meus avós também. Seu Antônio, Dona Benedita, também meus outros É que é avós. modernidade, né? Modernidade. Hoje mudou, né? Família tem pouco peso e essas figuras, que eu não tenho nada contra, viraram coachings. Tá certo. Legal. Mas no caso do Alan Santos, né, porque tem muita gente falando bobagem, se metendo em assuntos que não dominam, que não têm conhecimento. Então a maneira que você tem, se você quer fazer alguma coisa, é se preparar. Então se ele tem esse desejo de quando parar de jogar futebol, se tornar um coach, ele está fazendo curso. Ele está indo atrás, ele está se preparando. Então ele está absolutamente correto. Errado estaria se ele se metesse a fazer alguma coisa que não fosse estudar para isso. Isso é verdade. Não fosse se preparar. Então, quer fazer alguma coisa, primeiro vá se preparar. E aí depois, a hora que tiver condições de exercer a função, aí começa. Porque senão eu vou te contar, hein? Um monte de gente falando bobagem e enfiando na cabeça das pessoas, né? Igual eu estava vendo um cara, ele foi numa recepção e estava observando uma moça que chegou e o nome dela era Giúlia. E aí ela falou para atendente, né? Qual o seu nome? Giúlia, com 2 L's. Aí ela escreveu na ficha, Giúlia com 2 L's. Então, como é que... Nesse aspecto que você colocou, eu assino embaixo também. Eu acho que se ele tem o sonho e o desejo de estar se preparando para isso, ele tenha muita sorte, não é? E ele fala muito bem, né? Fala muito bem. É que esse negócio de entrevista coletiva me dá urticária, cara. Porque não tem nada para você extrair. Mas você faz isso ou não faz nada?
Não, a culpa não é da estrutura nossa, dos repórteres, é que não acontece nada, é tudo direcionado, cara. Conteúdo, né? Você lembra do Jameli? O Jameli tentou essa carreira de coach, né? Jameli já foi jogador. Coach, já foi treinador, já foi diretor de futebol, já foi comentarista esportivo. Jameli estava na final da Taça São Paulo, Guarani campeão, em cima do São Paulo. 94, né? 94. Exatamente. E se eu não me engano, ele foi um dos que errou o pênalti lá que o Pitarelli pegou. Mas viu, Batista, é que nem o CH falou, cara, é legal isso aí mesmo. Você falou uma coisa que é verdade. E o atleta profissional, ele tem que ter isso na cabeça. Que o cara tem que se preparar, porque, cara, eu, por exemplo, parei de jogar com 38 anos. Né? Já faz o quê? 12 anos pra trás aí. 38 anos eu parei. Com 38 anos eu tava aposentado, não tinha mais o que fazer. Então o cara tem que pensar no futuro dele e para esse lado, mesmo não uma carreira que eu assim não conheço, não vou dizer, mas ele está se preparando para alguma coisa pós profissionalismo, tá certo.